Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos de Japeri, todos os nossos irmãos legionários de Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade, é com muita felicidade que nós temos esse encontro de toda quarta-feira, oportunidade em que nós nos reunimos para o estudo da doutrina espírita, para o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Iniciamos dessa forma esse nosso momento, agradecendo a Jesus pela oportunidade de podermos nos debruçar na sua mensagem, de podermos ter esse momento, esses recursos que a doutrina espírita nos oferece para a nossa reforma íntima, para que nós possamos nos esclarecer, para que nós possamos encontrar os subsídios dos quais nós necessitamos para a nossa reforma íntima, para que nós possamos nos harmonizar e trazer paz para o nosso lar, nos fortalecer verdadeiramente para a nossa jornada, nós que estamos mergulhados nesse momento tão especial para o nosso planeta, espiritualmente falando, nós que aprendemos a chamar esse momento de transição planetária, que nada mais é do que a transição, ou o momento em que o planeta começa a passar daquele mundo de provas e expiações, desse mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Isso porque os seus habitantes, eles tendem nesse momento, através das novas oportunidades que lhes são oferecidas, eles tendem então, de alguma forma, a vencer o materialismo, naturalmente que não todos, mas muitos de nós, nesse momento, estamos despertando verdadeiramente para as questões relacionadas à imortalidade da alma e o nosso compromisso com o vencermos-nos, o nosso compromisso com a nossa reforma íntima de melhorarmos, porque assim o nosso planeta muda. O nosso planeta muda quando nós mudamos, quando seus habitantes mudam. E se nós queremos verdadeiramente acelerar esse processo chamado de transição planetária, melhorar o nosso planeta, é necessário que nós melhoremos-nos, que nós reformemos-nos, que nós sejamos capazes de vencer as nossas más inclinações, o nosso egoísmo, e tudo isso com o auxílio de Jesus e dos nossos amigos espirituais. Jesus, que como nós sabemos, é o grande governador espiritual do nosso planeta. Nós aqui no Ocidente aprendemos a chamá-lo Jesus, Yeshua, na sua época, mas a verdade é que ele governa para todos os povos, para todas as civilizações, independente dos conceitos cristãos que nutrem ou não. Jesus é o grande governador desse educandário divino e nós sabemos que ele nos recebeu aqui em determinado momento, nos recebeu exatamente para que nós pudéssemos progredir e encontrar aquilo, os recursos dos quais nós necessitamos para que nós possamos ascender espiritualmente. No ano de 1939, 1938, por aí, não lembro a data com exatidão, Chico Xavier escreveu uma obra impressionante. Curiosamente, ele escreveu essa obra em pouco mais de 30 dias, uma obra tão complexa, que fala de sociologia, que fala de antropologia, que fala de espiritualidade, um livro chamado A Caminho da Luz. E esse livro é verdadeiramente um grande marco na doutrina espírita, porque ele vai falar sobre a origem das civilizações do nosso orbe e vai explicar perfeitamente, exatamente o que seria isso que nós compreendemos como sendo esse período de transição planetária, baseado naturalmente no que Kardec escreveu sobre a progressão ou evolução dos mundos. Nós sabemos que nós estamos vivendo nesse período porque são todos os indicativos que Kardec escreveu no século XIX, porque tudo está nos demonstrando essa realidade. Momento de muita dificuldade, de desastres naturais, de pandemias, de dificuldades naturalmente, para que nós possamos ter nesses recursos, lograr enxergarmos a nossa necessidade de espiritualizarmos,
como Kardec escreveu na chamada Lei de Destruição. É necessário que nós vivamos esses tempos difíceis, até para que nós possamos utilizar esses momentos para nos melhorarmos enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto espíritos reencarnados, seres imortais que somos. E Jesus então nos provê esses momentos especiais. Construção nossa, naturalmente, para que nós possamos, encontrar as provas das quais nós necessitamos, somadas às expiações, naturalmente, as nossas necessidades expiatórias. Mas nesse livro chamado A Caminho da Luz, que na minha opinião é uma das mais importantes obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, ele vai falar exatamente de Capela. Capela seria uma estrela alfa, presente na constelação de Cocheiro, e lá em Capela, ao redor dessa estrela, exatamente como acontece com o nosso Sol, ao redor dessa estrela nós temos diversos planetas que orbitam, que estão lá vinculados magneticamente a essa estrela, nada diferente do que acontece com o nosso Sol e os planetas que orbitam ao seu redor. E lá existe um planeta que, segundo Emmanuel, estaria passando exatamente pelo mesmo momento em que nós estamos passando, o chamado momento de transição planetária. Era um mundo que existia muita tecnologia, exatamente como nós aqui. Nós temos hoje tecnologia que nos permitem fazer cirurgia sem corte, nós temos o domínio das técnicas do laser, nós temos formas de obtermos energia a partir do hidrogênio, nós temos bólides espaciais, nós temos visitas espaciais até com caráter turístico, nós temos diversos medicamentos, nós conseguimos, por exemplo, recentemente, na última pandemia, construir vacinas eficientes em tempo recorde, como a humanidade jamais tinha visto, o que mostra que nós estamos muito avançados tecnologicamente. É bem verdade que esse sistema no qual nós vivemos, do acúmulo de capital, faz com que toda a tecnologia e toda a riqueza conviva ao lado da miséria, da pobreza, ao mesmo tempo que nós temos pessoas que têm todos os confortos tecnológicos do mundo, nós temos pessoas que vivem não diferente de como nós vivíamos na Idade das Pedras, com extrema dificuldade, pessoas que vivem realmente com privações. É a realidade desse sistema tão injusto que nós vivemos, que é uma característica nossa ainda, e que nós, em algum momento, venceremos. Temos certeza, naturalmente, porque Jesus nos prometeu assim. Então, nesse livro, A Caminho da Luz, para que nós possamos compreender o que aconteceu com o nosso planeta e o que está acontecendo com o nosso planeta, o Espírito Emmanuel nos narra o que estava acontecendo com aquele planeta há cerca de 10, 12 mil anos atrás, então. Esse planeta, ele vivia uma realidade muito semelhante à da Terra. E ele usa isso como recurso didático para que nós possamos compreender o que acontece hoje. Então, nesse planeta existia muita tecnologia, mas existia um desequilíbrio muito grande. Exatamente como acontece na Terra, um desequilíbrio na balança entre a moralidade e a intelectualidade. Nós tínhamos pessoas era um mundo com bastante tecnologia, mas tinham pessoas que ainda alimentavam conceitos de violência, que alimentavam a ideia do revide, a ideia do ódio, rancor, pessoas que se regozijavam exatamente pelas posses, as dificuldades morais que muitos de nós ainda as possuímos. Então, para que esses espíritos tivessem novas oportunidades, para que esses espíritos todos que permaneciam nessa região, nesse planeta, em Capela, esses capelinos, eles eles com muita dificuldade de modificarem-se, apesar dos inúmeros convites que receberam, das inúmeras oportunidades, e como aquele planeta tinha necessidade de seguir progredindo, de seguir evoluindo, e eles estavam exatamente atrasando ou retardando esse processo, como a lei é de amor e a misericórdia impera, foram exilados desse mundo, desse orbe, foram trazidos para o nosso planeta, recebidos por Jesus, porque todos têm direitos de recomeços,
todos têm direitos a novas oportunidades, porque, como eu disse, a lei é do amor. E essa lei, ela impera em todo o universo, não apenas para nós no planeta Terra, mas para todo o universo, para todo mundo. O amor é a lei, é a lei e é o que há de mais importante. Esses espíritos, então, como não coadunavam, como não sintonizavam mais com aquele mundo que lhes foi berço, aquele mundo em que eles viviam, então eles são trazidos misericordiosamente, eles são trazidos para o nosso orbe. E essa vinda deles para cá, para eles seria uma grande oportunidade, para eles seria um grande momento de reverem seus conceitos, de progredirem moralmente. Foram trazidos para cá e teriam chegado entre 13 14 mil anos atrás. Esses espíritos, reparem que não, os espíritos não retroagiram, eles permaneceram exatamente como eles eram, espiritualmente falando. O que eles vieram foi para um mundo primitivo. Na realidade, a Terra, embora já existíssemos aqui como antropóides, como Homo sapiens, quando esses indivíduos vieram, eles vieram para alavancar o nosso progresso aqui. Eles vieram para colaborar com o nosso mundo, com o nosso orbe, com o desenvolvimento do nosso planeta e também para colaborar com eles mesmos. Porque aqui, através das privações e das dificuldades, eles tiveram que rever conceitos de solidariedade, eles tiveram que rever determinados conceitos relacionados à fraternidade. Aqui foi a grande oportunidade. E segundo o Espírito Emmanuel, eles vieram em 4 grandes grupos que se distribuíram pelo nosso planeta. E como nós aprendemos com Allan Kardec no livro A Gênese, o que forma o nosso corpo físico é exatamente o nosso corpo perispiritual. E quando esses indivíduos reencarnaram entre nós aqui, esses espíritos trouxeram informações genéticas e informações genéticas novas que fizeram com que o nosso corpo físico ele se desenvolvesse. Inclusive, o Espírito Emmanuel vai nos afirmar que a própria raça ariana, os indivíduos de pele branca surgiram exatamente com esse intercâmbio, com esse intercâmbio, com essas novas informações genéticas que foram trazidos por esses irmãos, ou seja, esses irmãos nos auxiliaram não apenas trazendo as informações que eles possuíam, mas também, naturalmente, alavancando o nosso corpo perispiritual para que nós pudéssemos alavancar também nosso progresso. E eles então vieram nesses 4 grupos. E aqui vou abrir um parênteses para algumas observações que Emmanuel faz, muito interessantes. Ele vai dizer, por exemplo, sobre o mito do paraíso perdido, que surgiu, nós observamos, por exemplo, na cultura judaico-cristã, a ideia do paraíso perdido, do jardim do Éden, mas não apenas na cultura judaico-cristã, mas também em diversas culturas do nosso planeta. Segundo Emmanuel, essa ideia do paraíso perdido teria surgido exatamente com a sensação que esses irmãos tinham ao reencarnarem aqui conosco. A sensação que eles tinham é que tinham exatamente sido expulsos de um paraíso, relembrando-se então do planeta deles em Capela. Chegaram aqui onde não existia luz elétrica, onde não existia geladeira, onde não existia ar-condicionado, onde não existia a penicilina da forma como nós a conhecemos. Então eles chegando aqui encontraram um mundo extremamente primitivo e naturalmente que eles tiveram que se organizar para vencer esses processos. Assim foram surgindo as grandes civilizações do passado. Esses indivíduos, ao chegarem aqui, então, eles trouxeram, por exemplo, bastante conhecimento, informações. Nós sabemos que, num determinado momento, os Homo sapiens do nosso planeta, é, eles eram coletores, eles eram caçadores, coletores, nômades, viviam vagueando pelo mundo em busca de frutos, em busca de caça, seguindo grandes manadas. Só que num determinado momento, há cerca de 10 mil anos atrás, esses personagens, então, eles tornam-se sedentários. Eles começam a dominar a agricultura, a pecuária, começam a domesticar animais e eles então conseguem viver não tendo mais a necessidade do nomadismo, não tendo mais a necessidade de serem nômades. E graças a esse momento em que eles estacionam, no sentido de eles deixam de ser coletores, caçadores e passam a ser sedentários, é o nome utilizado,
no momento em que eles se tornam sedentários, eles começam a construir cidades, vilarejos, em princípio ao redor de rios, vivendo em palafitas. Isso, o advento exatamente desse momento, o advento da descoberta da agricultura, da pecuária, veio exatamente com a chegada desses irmãos. Esses irmãos que chegaram há cerca de 12, 13 mil anos atrás, exatamente quando os registros nos indicam que surgiu exatamente a agricultura, porque esses irmãos trouxeram diversas informações de onde vinham, e curiosamente, antropólogos não conseguem explicar, mas nós espíritas temos uma explicação bastante racional, porque é um grande desafio para diversos historiadores e antropólogos do mundo inteiro tentar entender como é que a agricultura teria surgido de uma hora para outra em diversas regiões do nosso planeta ao mesmo tempo. Surgiu ao mesmo tempo exatamente porque foram trazidas por esses personagens que vieram ao nosso planeta exatamente para alavancar, auxiliar, alavancar o progresso daqui, o nosso progresso e o deles também, naturalmente. Então, de uma hora para outra, o ser humano deixa de ser nômade e se torna sedentário, e graças a esse sedentarismo começam a surgir as cidades, as civilizações do passado. Eles vão trazer também informações que vão culminar com a escrita. Nós sabemos que com a escrita vem junto a civilização, porque nós consideramos civilização a partir do momento que surge essa forma tão especial de comunicação, onde nós passamos a registrar, a nos comunicarmos. A escrita foi um momento muito importante, ela teria surgido cerca de 6 mil anos atrás. Então, esses irmãos, ao virem para o nosso orbe exilados do seu, para o seu próprio bem, para o seu próprio progresso, e também daquele orbe de onde vieram, eles alavancaram o nosso progresso aqui e encontraram aqui tempo e oportunidades para que eles pudessem melhorarem-se e retornar à pátria, retornar ao paraíso que eles haviam, eles foram proibidos de reencarnar exatamente por quererem manterem-se no rancor, no materialismo. E quando nós fazemos um paralelo para o mundo em que nós vivemos no presente, já que o Espírito Emmanuel nos informa que o que acontecia com esses irmãos capelinos, com esse planeta de onde eles vieram, era semelhante às condições em que a Terra se encontra nos dias de hoje, nesse período de transição planetária. Nós olhamos à nossa volta e percebemos verdadeiramente a quantidade de irmãos que ainda estão mergulhados no rancor, no materialismo exacerbado, que matam, pelo amor de Deus, a ideia de armamento, a ideia de armar a população, essas ideias tão prejudiciais para todos nós, principalmente para nós espíritas, que compreendemos o mecanismo das reencarnações e a justiça divina. A última coisa que qualquer um irmão espírita, a última ideia que qualquer irmão espírita deveria defender é exatamente essa ideia do revide, essa ideia de armarmos a população. Nós estamos vivendo momentos verdadeiramente muito difíceis, em que conceitos morais depreciativos estão presentes, exatamente isso que caracteriza esse período de transição planetária, e nós já tivemos oportunidade de fazer um estudo mais profundo sobre isso. Nós nos lembramos, por exemplo, que diversos espíritos que se encontravam, às vezes secularmente, nas regiões mais profundas do sofrimento humano, mantinham-se nessas regiões, alimentando rancor, alimentando ódio. Eles todos foram trazidos à reencarnação nessas últimas décadas, nesses últimos séculos, para que eles tivessem novas oportunidades aqui e, quem sabe, até poderem permanecer aqui conosco, supondo que nós mesmos não tenhamos sido trazidos exatamente pelo mesmo motivo, viemos dessas mesmas regiões. Então, o período de transição planetária é exatamente esse período. Nós começamos a observar a presença desses irmãos que trazem esses conceitos tão amargos. Nós vemos um capitalismo selvagem promovendo miséria, fome, porque recursos naturais para alimentar e permitir vivermos confortavelmente existe para todos os habitantes do planeta, mas entre nós ainda existem aqueles que têm a necessidade de passar por provações tão difíceis.
causado principalmente pelo egoísmo, pela ganância de alguns irmãos que terão oportunidade também de responder por isso nos diversos ciclos que a vida nos oferece, mas nós sabemos que muitos desses irmãos, eles não terão condições de permanecer reencarnando entre nós se continuarem alimentando ódio, se recusarem a progredir, exatamente como nos ensina o Espírito Emmanuel. Então, é o momento em que todos nós somos convocados a militarmos pelo amor, pela fraternidade, a erguermos a bandeira da paz e perseverarmos, porque tudo isso vai passar em algum momento e nós estamos tendo a grande oportunidade de colaborar nesse momento de transição planetária. Sejamos convictos nos nossos ideais, sejamos prudentes, sejamos mansos como os pombos, mas sejamos também prudentes como as serpentes. Nesse momento tão especial para todos nós, apesar das dificuldades, são elas mesmas que vão nos proporcionar, vão proporcionar para a humanidade, para a sociedade, novas reflexões. Estamos observando à nossa volta exatamente aquilo que Allan Kardec escreveu sobre esse momento tão delicado de transição planetária, o que Emmanuel escreveu. Então, meus irmãos, somos todos convocados ao serviço e Jesus conta conosco. Jesus, governador espiritual do nosso orbe. Aqui eu gostaria de abrir um pequeno parênteses. Existe um ditado na Terra que diz que quando uma lágrima cai na terra, um anjo sorri no céu, para que nós compreendermos exatamente a necessidade de passarmos por esse período de transição do qual nós estamos passando. Mas ao lado de todas essas dificuldades, ao lado desse período de obsessões coletivas que nós estamos vivendo, onde as pessoas retroagem mais de 100 anos na história e nós encontramos pessoas, por exemplo, negando as vacinas, exatamente como acontecia 100 anos atrás. No Brasil nós tivemos até um evento histórico conhecido como Revolta da Vacina, diversos conceitos fascistas que já haviam sido vencidos na década de 40, na década de 50, eles voltam no imaginário popular. Algumas pessoas, naturalmente, começam a relativizar racismo e outros tipos de discriminação. É um momento muito difícil, onde se valoriza o acúmulo num capitalismo selvagem, onde pessoas vivem na opulência ao lado de pessoas na miserabilidade, catando lixo nos caminhões de lixo. Tudo isso são características desse mundo de provas e expiações, e Jesus conta conosco para que nós possamos erguer a bandeira do amor, da esperança e da certeza de que Jesus permanece ao leme da nossa embarcação. E tudo isso é uma fase. Segundo Chico Xavier, ele teria dito num programa de televisão chamado Pinga Fogo, isso está gravado e disponível na internet para quem tiver curiosidade. Segundo Chico Xavier, esse período de transição planetária ele se encerraria no ano de 2057. Possivelmente eu já não estarei mais aqui, mas nós estamos colaborando exatamente com esse momento, quando nós militamos com a fraternidade, quando nós militamos na caridade, quando nós nos propomos a reformarmos-nos, a melhorarmos-nos. Mas como eu estava dizendo, esse período tão difícil que nós estamos passando, ele começa a apresentar algumas características da nova era, segundo os espíritos nos informam. A partir do ano 2000, diversos espíritos da nova era, espíritos renovados, espíritos espíritas reencarnam entre nós, exatamente para colaborar. E nós observamos, espíritos inclusive vindo de outros orbes também adiantados, eles reencarnam, estão reencarnando entre nós. Olhemos à nossa volta as nossas crianças. São esses espíritos que estão vindo exatamente para nos auxiliar nesse momento tão delicado que todos nós passaremos. Perseveremos na fé, mesmo que sejamos assaltados pela dor e pela dificuldade, porque estamos vivendo nesse período em que isso é uma realidade, pandemias, dificuldades econômicas. Para todos nós não tem quem consiga estar isento dessa realidade. Que nós possamos permanecer na fé, na certeza de que esses espíritos estão reencarnando para nos auxiliar, e é para nós uma grande oportunidade de reforma íntima e de caridade. Agradecemos a Jesus, o divino guia da humanidade, por tudo isso que nós estamos vivendo. Meus irmãos, essa obra intitulada A Caminho da Luz, ela merecia inclusive um estudo mais aprofundado de nossa parte, e quem sabe, tão logo nós possamos voltar a nos encontrar fisicamente,
nós podemos, de repente, promover um estudo dessa obra tão especial para o movimento espírita. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.